Mordida na sala de aula, mordida em casa, mordida dos amigos, mordidas, mordidas e mordidas. Muitos pais me procuram desesperados porque a escola apontou um excesso de mordida do filho deles lá no espaço educativo, na convivência com as crianças. E como agir nessas situações e como, de alguma forma, ajudar a criança a perceber. Veja que nessa última frase que eu coloquei já está parte da minha resposta, né? Eu disse, como ajudar a criança nesta ferramenta? Qual ferramenta? A da comunicação. Nenhuma criança simplesmente vai morder porque quer morder, tem vontade de morder e entra na porta da sala de aula, abrindo a sala e começando a morder desesperadamente. Isso não acontece. Assim como nos outros mamíferos também não acontece isso. Nós não temos um cachorro sentadinho lá, quietinho, e que se levanta e sai mordendo o dono por todo lado. Nós não temos a vaca, os outros animais fazendo isso. E por que não fazem? Porque não se sentem atacados. Então, antes de começar o vídeo sobre criança, eu quero que vocês percebam que todos os seres vivos que habitam a Terra no reino dos animais, eles têm condições de defesa mediante aquilo que eles traduzem como ataque. Nós humanos temos as mesmas condições. Quando nós percebemos que há uma situação de ataque e a criança percebe uma situação de ataque, para ela significa que a vontade dela não está sendo ouvida, o desejo dela não está sendo ouvido e aquela grande luta dela não está sendo patrocinada. Isso por várias razões e nós vamos aos poucos. Mas, de qualquer maneira, esse é o primeiro ponto. A mordida é um meio de comunicação da criança. E diferente do que alguns pais e profissionais pensam, a criança não morde só porque está com raiva. Acabei de explicar que os animais mordem, né, como um mecanismo de defesa, ou atacam, ou saltam, né, numa pessoa ou em outro animal como um mecanismo de defesa. Nós humanos temos a mesma condição. Diante de um ataque, nós podemos, né, nós crianças, 2, 3, 4 anos, nós podemos agir, né, contra aquele ataque de diferentes formas, mas uma das formas que a criança usa é a mordida. Pois bem, então se nós entendemos que uma das formas da criança se defender é a mordida, nós precisamos entender que ela só vai querer se defender se ela foi atacada. E é aí que pais e educadores já cometem um primeiro erro. Por quê? Se a criança mordeu para se defender, é porque ela foi atacada antes. Se ela foi atacada antes, o educador e o pai correm para socorrer a criança que está mordida e abandona a criança que mordeu. Como se a criança que tivesse mordido obrigatoriamente seja má, tenha agido de má fé e tenha feito um ato absolutamente involuntário, alguma coisa impensada do tipo, quero causar a maldade em outro. Isso é muito raro de acontecer. Na maior parte das vezes, quando acontece isso dentro de uma sala de aula ou em casa com os amigos, é importante que os dois, o que mordeu e o que foi mordido, possam ser acolhidos da mesma maneira, com a mesma intensidade e com a mesma amorosidade. Jamais pais e educadores devem socorrer só o mordido e condenar de imediato, de pronto, o mordedor. Por quê? Porque pode ser que o mordedor esteja mordendo justamente pela intensidade e pela frequência dos ataques sofridos, né? Então, entendido isso, vamos para a segunda questão. E quando o que mordeu provocou, e depois de provocado, o sujeito, né, que foi mordido resolveu agir ou reagir, e aí vem a mordida. Então, nós temos a provocação, a resposta da provocação e a mordida de imediato. Quando a gente tem esse mecanismo, volta de novo lá naquela percepção da comunicação. Por que é que o meu aluno está provocando o outro aluno? Ele está provocando por quê? Porque ele percebeu a fragilidade do colega, porque ele não consegue se comunicar com o colega e a provocação, a ironia é um meio de comunicação que ele usa. Olha que coisa interessante. Da mesma forma que nós temos que compreender que o mordedor não morde de maneira gratuita,
o mordedor também não provoca de maneira gratuita. Então, papai e mamãe, educador e educadora, preste atenção no mordedor. Se ele simplesmente está se defendendo, então a gente tem que olhar para o outro lado e ver qual é a provocação que ele recebe. Mas se ele está provocando, em seguida tem uma reação e ele volta e faz a mordida, então nós precisamos enriquecer o processo de comunicação dele para que, no lugar da provocação, da ironia, ele possa usar um mecanismo de comunicação, como, por exemplo, um pedido, como, por exemplo, um diálogo, como, por exemplo, uma pergunta. Então, resumindo o que eu falei até então, toda criança que morde tem em si uma pobreza de comunicação. E é esta pobreza de comunicação que precisa ser ampliada, porque isso também acontece lá com as crianças atípicas. As crianças laudadas, né, as crianças atípicas com transtorno do neurodesenvolvimento também vão cuspir e também vão morder. E por qual situação? Normalmente pela falta de recursos de comunicação. Então, esta falta de recursos de comunicação é que tem que ser o grande termômetro e a grande verdade de nós pais e nós educadores. Ou seja, se a criança morde no aniversário do colega, morde na sala de aula, no parque ou junto aos priminhos, qual tipo de comunicação ela está tentando e os recursos que ela tem não são capazes de fazer aquela comunicação. Eu chamaria atenção para 3 aspectos que para mim são importantes. O primeiro dos aspectos são: se a criança está num contexto familiar ou escolar onde a raiva, o rancor, o ódio, o choro não são permitidos, porque segundo esses contextos não são emoções ou sentimentos validados naquele contexto, pode ser que a criança tenha sobre os ombros um peso muito grande a carregar e aí, não suportando, ela explode. Do que é que eu estou dizendo? Tome cuidado, papai, tome cuidado, mamãe, né? De dizer para a criança, engole o choro, tá chorando por quê? Fez alguma coisa, mamãe fez alguma coisa má, mamãe não sei o quê, já fiz tudo para você e agora você não para de chorar, eu vou deixar você aqui. Então preste atenção, se a criança se não é permitida a criança chorar, não é permitido a criança ter raiva, não é permitido a criança ter medo, não é permitido, o que ela faz com todos esses sentimentos que ela sente? Ela tem que acumular. E de tanto acumular, o peso fica muito grande, ela tem que extravasar de alguma maneira. Nhaque, vai morder. Esse é um primeiro ponto que está dentro do contexto onde essa criança vive. E o Henri Vallon vai lembrar a todos nós que só se entende uma criança quando a gente entende a trama social na qual ela está envolvida. E aí sim a gente vai compreender, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sobre o porquê, a razão dessa criança estar mordendo, diz respeito à fase oral. E essa fase oral, que todos nós entendemos, precisa ser vivida pela criança. E aí, assim, é morder, é colocar coisas na boca, é usar a boca como mecanismo de comunicação, de expressão, de prazer e assim por diante. Então, compreenda que a sua criança precisa levar objetos à boca, precisa testar esta boca, e se você ajuda essa criança a ir evoluindo e amadurecendo, isso também vai deixando de existir na tradução do outro, que é a mordida. E o terceiro ponto é um padrão de comportamento equivocado, né? Ou seja, a professora, de alguma maneira, elogia um aluno por uma característica bonita, por algo agradável. Por exemplo, uma aluna que vem com flor no cabelo. E aí a professora diz assim, olha, que coisa mais linda, Gabriela, você com essa flor, vem aqui me dar um beijo, você é a princesa daqui desse grupo, que coisa mais fofa. Se o meu aluno que está do lado não consegue compreender essa relação da professora, sobretudo com o concreto, né? Ou seja, a professora está dizendo que ama a Gabriela por conta da flor que a Gabriela tem no cabelo. Ou seja, o amor da professora é concreto porque ele está caracterizado, determinado por um elemento concreto que a criança consegue ver e pôr a mão, que é uma flor. Como a professora não faz o mesmo com ela não consegue entender no meio onde ela está o que ela poderia usar para chamar a atenção da professora e a professora dizer para ela, olha, Amanda,
que coisa mais linda essa tiara que você tem no cabelo. Então, a criança se desenvolve também por imitação e também por analogia. Está lá em Montessori, está lá em Piaget. O desenvolvimento, o pensamento da criança, ele inicia por analogia, por imitação. Então, se a professora vê algo concreto e diz que ama alguém porque está vendo uma flor e para ele o amor é isso, o concreto que ele consegue naquele momento é uma mordida. Então, esses padrões de comportamento, de desenvolvimento equivocados, eles acontecem em crianças e em crianças cujo contexto social é pobre de relações afetivas, mas muito mais pobre de elementos de comunicação. Então, professor, professora, pai e mãe que tem uma criança mordendo todo mundo, lembre-se, a mordida só demonstra o quão pobre está o desenvolvimento do seu filho, o quão pobre está o desenvolvimento do seu aluno. E é você que tem que enriquecer esse mecanismo de comunicação. Ele precisa aprender a se comunicar, seja por meio de um desenho, seja por meio de uma frase, por meio de um pedido, por meio de uma postura, por meio de qualquer outro artifício ou elemento que possa dizer para os outros, do contexto onde ele está, o que ele deseja, o que ele quer, o que ele não aceita, ou o que ele está sentindo. É isso. Eu sou o professor Dr. Geraldo Peçanha de Almeida. Eu trago coisas que eu recolho no mundo, porque eu acredito que educar é um ato de persistir com delicadeza.